Mais uma notificação da FIFA assusta e valores acima de 5 milhões são cobrados. Volante corintiano tem futuro definido e deve assinar com o rival no ano que vem. Jovem promessa do Santos entra na mira do Timão e Luan pode ser envolvido no negócio e muito mais. Sejam bem-vindos ao canal Timão Mania. Então roda a vinheta e bora pro vídeo. Fala aí, fiel, tudo certo com vocês? Bom, após receberem 2 dias de folga pela vitória em cima do Atlético Paranaense em casa por apenas 1-0, o elenco do Corinthians retornou hoje ao CT Joaquim Grava, visando o tão esperado jogo diante do Grêmio nesse final de semana, que, como vocês sabem, né, pode decretar o rebaixamento deles, dependendo aí do resultado contra o São Paulo amanhã, mas também, além disso, pode garantir a classificação do Corinthians para a Libertadores direto na fase de grupos. Pois bem, para essa quarta-feira, o técnico Silvinho contou com todos os jogadores do elenco à disposição, incluindo o jovem garoto Juliano, que participou aí de seu primeiro treino nos gramados após sua lesão, apesar de não ter sido com o restante do grupo, mas ainda assim já deu uma boa animada na fiel e aumentou as chances aí de estar presente, pelo menos na lista de relacionados do time. Lembrando aqui que Xavier e Fagner estão suspensos e por isso é provável que o time que vá a campo no domingo seja mais ou menos o seguinte: Cássio, João Pedro, João Victor, Gil e Fábio Santos, Xavier, Rony, Renato Augusto e Duqueiroz, Roger Guedes, Jô e William, certo? Chegando aí ao 8º jogo e também o último da temporada na Arena, com a presença da torcida, o Corinthians vive a expectativa de receber mais de 40 mil torcedores novamente, mesmo com as várias dificuldades para a compra de ingressos, tanto no site do Fiel Torcedor, quanto no site Ingressos Corinthians. E dentre essas reclamações, estão aí a lentidão no site na abertura das vendas, dificuldades para fazer o pagamento, eu mesmo tive esse problema com o cartão de crédito, onde recusaram aí mais de 7 vezes, e enfim, mesmo com todos esses problemas, e muitos outros, né, certamente, o Corinthians alcançou a incrível média de 39 mil pessoas por jogo, sendo que a capacidade máxima da arena é de 47 mil, e assim, né, somou ao todo aí quase 15 milhões de reais brutos apenas com bilheteria. Bom, e por fim, quando contratados para falarem sobre o assunto, né, da questão aí da compra de ingressos, o Corinthians admitiu estar ciente desses problemas e prometeu melhorias na próxima temporada, lembrando aqui que a IBM, empresa norte-americana, é quem cuida desse sistema desde 2018. E aí, fiel, já comprou seu ingresso pro jogo contra o Grêmio? Bom, não vou negar que eu também quero ir, viu? Mas se depender aí de alguns colorados que estão literalmente pagando para alguns corintianos lotarem a arena no domingo, eu acho que vai ser difícil, hein? É capaz de sobrar só os ingressos para camarote a preço de 200 a 220 reais. E aí é osso, né? O Corinthians recebeu mais uma notificação da FIFA nesta manhã, e dessa vez veio de um clube lá da Itália, que segundo o portal Meu Timão seria o Torino, ex-clube de Danilo Avelar, que resolveu acionar a FIFA para cobrar justamente uma parcela não paga pelo clube alvinegro referente à compra do jogador. E bem, só para vocês terem uma noção, essa dívida é referente a uma segunda parcela não paga pelo Corinthians no valor de 750 mil euros, que dá aí 4 milhões e 700 na cotação atual. Porém, somando isso a juros, ela tende a aumentar para mais de 5 milhões de reais no ano que vem. Pois é, né, fiel? E tudo isso só aconteceu porque na época o Corinthians trouxe o Danilo Avelar e combinou com o Torino de ficar com ele por empréstimo por 6 meses e depois iria pagar 1 milhão e 500 mil euros divididos em 2 parcelas de 750 mil. E desde então somente uma delas foi paga, já a outra é quem segue em aberta e quem está causando todo esse problema. Enfim, quanto a isso, né, é uma questão que ainda deve demorar para ser resolvida, talvez lá pro ano que vem. Agora, quanto à questão dele ser dispensado do time ou não, que eu sei que tem muita gente que ainda tem essa curiosidade, né? O que tá acontecendo é basicamente o seguinte: ele já está treinando com o grupo, tá fazendo todas as atividades normalmente e a tendência é que ele seja negociado pela diretoria no começo de janeiro, né? E aí tanto faz se vai ser por empréstimo ou não, porque o contrato dele vai acabar no final do ano que vem. Ou seja, se for emprestado por um ano, ele não volta nunca mais ao clube paulista, certo?
após ter retornado ao timão no início de novembro, porque rescindiu seu contrato com o Atlético Paranaense por um dos motivos mais bizarros que até hoje eu realmente não entendi. O volante Richard está perto de acertar sua saída do timão, e conforme apurado pelo portal do Meu Timão, a tendência seja ele assinar um contrato de 2 anos com o Santos, mas primeiro, né, ele terá que rescindir seu contrato com o Corinthians, já que ele vai somente até o final do ano que vem, e justamente por causa disso, ele precisa assinar um contrato em definitivo com o Peixe, já que ele não vai estar no timão em 2023 para renovar por mais uma temporada. E né, ainda assim, mesmo saindo de graça, né, de graça entre aspas, é muito provável que o Peixão ainda dê um jeito de compensar o timão financeiramente, com valores que ainda não foram revelados, justamente porque ainda estão sendo negociados entre as equipes. Lembrando aqui que na época, em 2019, o Corinthians teve de desembolsar pouco mais de 8 milhões de reais ao Fluminense e ao Atibaia para ter o volante em definitivo por 3 temporadas. E detalhe que nesse meio tempo ele jogou apenas 22 partidas e em apenas uma delas fez valer esse investimento em cima dele. E foi até aquele jogo, né, contra o Botafogo de Ribeirão, que também contou com um hat-trick do Bozelli e muito chá de ilusão na torcida com o time de Thiago Nunes. Pois é, né, fiel, são tantos jogadores bons que estão saindo pela porta dos fundos, né? Parece até que fizeram uma gestão profissional nos anos passados, coincidência, né? E parece que não é só o Richard que está estreitando os laços entre Corinthians e Santos não, hein? Além dele, o Corinthians ainda pode promover um outro negócio com o Peixão ainda nesse ano, já que nos bastidores, a novidade do momento é que Felipe Jonathan estaria na mira do Corinthians. E tudo isso, né, porque o Silvinho deseja ter um lateral esquerdo versátil que também atue em outras posições. O famoso Coringa, vamos dizer assim, né? E bem, segundo o jornalista Ademir Quintino em seu canal no YouTube, o Timão sinaliza oferecer até o meio-campista Luan para ter o jogador santista em definitivo. Só que o problema é que essa oferta não deve passar nem da primeira fase, já que mesmo em baixa no Parque São Jorge, o camisa 7 até chega a agradar a comissão técnica pela qualidade técnica que, teoricamente, é muito acima da média. O problema mesmo é justamente os valores, já que hoje o jogador recebe algo em torno de 750 mil por mês no Timão, valor esse que pode ser até o dobro do que o Felipe recebe hoje. Enfim, em seu canal no YouTube, Ademir disse o seguinte sobre essa negociação: o Corinthians pretende fazer uma proposta para ter o lateral esquerdo Felipe Jonathan por empréstimo durante 2022. A proposta do clube mosqueteiro deve envolver o meio-campista Luan e um valor em espécie para o Santos. Eu entrei em contato com os dirigentes do Santos e eles me disseram o seguinte: apesar de não saberem o valor, se for a proposta corintiana, nós não temos interesse, afirmou. Atualmente com 23 anos, Felipe vem de altos e baixos no Peixão, e apesar de ter voltado a ser importante com Carille, a torcida acaba não tendo a mesma confiança que antigamente. Detalhe que nessa temporada foram ao todo 58 jogos, 2 gols e 5 assistências, certo? E aí, fiel, vocês acham que esse tal de Felipe Jonathan é um bom nome para 2022? Eu sinceramente não vejo motivos nenhum para isso acontecer no ano que vem, até mesmo porque, né, a gente já tem aí o Fábio Santos, o Lucas Piton e provavelmente o Reginaldo, que tem tudo para subir depois da copinha, mas né, me contem aí. Então, fiel, esse foi o giro de hoje. Espero que tenha gostado e se gostou, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho na opção todas para continuar recebendo todos os conteúdos por aqui, certo? Então fica com Deus, até a próxima e vai Corinthians!